Cadê? Cadê o povo? Ouvi o povo agora todo se ajeitando, todo mundo puxando gravata, tal, e ajeitando e botando, o Tasso botando um grampo de ouro e tal, enfim, e aí o João um broche de ouro. Então, o pessoal aí do ouro mesmo. É hora que valoriza, né? Olha aí, todo mundo olhando, tá vendo aí? No flagra. O Elias, que não é menino, né? Ele ficou calado, não se mexeu, que é para não dar na cara. Mas a gravata entrega. Então, muito bem. Seja bem-vindo, meu amigo Eliezer. Boa tarde. João Magalhães, Tássio, já falei. Boa tarde. Vocês acompanharam aqui a entrevista do presidente da Câmara, o vereador Samuel, a entrevista que falou de vários temas. O homem disse que defende que as candidaturas prossigam até final do ano e tal. E que depois o pessoal, por exemplo, os nomes da base ligada ao governador Rafael Fonteles, os nomes sentem-se à mesa e discutam lá os percentuais, o cenário de cada um. E ele defende que possa se chegar. Quer dizer, o que ele quer dizer? Da minha parte não tem nenhum problema. Como o próprio deputado federal Marcos Aurélio também, essa parte dele não tem problema. Né? Possa se chegar a um candidato da base. Claro, você está falando de um candidato da base, quer dizer que os outros vão ter que abrir mão da candidatura. E aí entra a questão da articulação para saber como os outros que existiram serão contemplados. Mas foi mais ou menos esse o cenário desenhado pelo presidente da Câmara de Vereadores em Samuel. Mas vamos saltar, no caso é um duplo escarpado, né? Porque é da Câmara para a Assembleia, né? É para trás ali. Dependendo da direção que você está indo, né? Se você está indo, né? É para trás. Se você está vindo. Mas olha, aquela história envolvendo o Parnaíba, né? Deu um tempo, antigamente era todo dia, rapaz. Todo dia tinha essa história. Deputado estadual Gracinha Moraes Souza e deputado estadual doutor Hélio Oliveira. Rapaz, se uma lua de mel que eu vou te contar, era um negócio, aí depois parou um pouco, né? Deu um tempo aí, e agora voltou-se a falar no assunto, na possibilidade dos dois que eu digo, o grupo do prefeito Monsanto e doutor Hélio Oliveira, deputado estadual, estarem no mesmo palanque da tela. No Parlamento Estadual, harmonia. Gracinha Monsanto e doutor Hélio Oliveira foram os mais bem votados na eleição para deputado estadual em Parnaíba. Agora, como pré-candidato a prefeito da segunda maior cidade do estado, doutor Hélio quer o apoio do grupo político de Gracinha e do atual prefeito Monsanto. A deputada coloca condições para firmar a aliança. Debate, nós temos de ideias, debate se tem, de lutas, mas uma coisa que eu estava brincando com o doutor Hélio aqui, porque a gente não interfere no perfil de cidadão, a gente respeita, mas brincando que o nosso perfil é de, se precisar, a gente morre para o Parnaíba. Então a gente precisa de gente de coragem para levar isso para frente. O parnaibano tem que ser respeitado, a cidade tem que ser respeitada e o candidato tem que conquistar isso no coração do parnaibano. O desafio é 2023, essas amizades todas sejam mostradas na cidade de Parnaíba e com coragem. Porque a gente não é porque é de base aliado de governo A, B ou C que isso possa estar acima da cidade. Essa é hoje as barreiras que têm que se ultrapassar. Doutor Hélio reforça a empatia pelo prefeito Monsanto e deixa claro que as divergências de eleições passadas ficaram para trás. Eu nunca tive divergência, o fato é que, na realidade, essa relação de amizade a gente sempre teve. Eu acabei de ser candidato a prefeito, mas eu não tive nenhum problema. No dia seguinte eu estava, logo depois eu liguei para ela do resultado da eleição municipal também, brincando agora da eleição estadual. É porque eu acho que eu não misturo as coisas. Eu acho que tem uma característica nossa, que as relações que a gente constrói, que são fincadas assim em valores, em amizade, em solidariedade, é como a cidade nos vê, né? Sempre com grandes votações. E lógico, eu sempre estive aqui no parlamento, onde eu me esforço bastante para que as coisas possam acontecer da melhor maneira para o Piauí, todas as cidades que eu tenho uma certa representatividade, de uma forma muito especial para Parnaíba. Então, o fato da gente ter essa possibilidade de conversar com todos é que facilita. Eu acho que também a cidade gosta disso, quer sentir uma
a possibilidade de uma gestão que seja uma gestão aberta, humilde, que vai ouvir a todos que têm compromisso em servir bem a cidade, e o resultado é que certamente nós temos as condições de fazer uma grande gestão. Tássio Cruz, eu só vou destacar uma coisa, aí eu passo a bola para você, para o Elias, para o João, enfim. Rapaz, enquanto a deputada estadual Gracinha Moraes Souza falava, em nenhum momento, eu não sei quanto tempo durou a fala da deputada, mas o sorriso do doutor Hélio era de ponta a ponta, parecia assim, um menino quando vê um brinquedo, um negócio assim, sabe? É um negócio, mas aí, uma coisa é afago de um lado, afago de outro lado. No parlamento estadual, outra coisa é uma composição no cenário local, Tássio. Sem dúvida, Douglas. Eu acho que a fala que o Eliezer muito bem ilustrou na sua matéria ressalta bem esse sentimento, né? No final, a Gracinha até fala, né, que apesar da aproximação, vai chegar o momento em que a decisão vai ser tomada. Pelo que a gente sabe em bastidor, existem 2 nomes que podem estar associados a Mão Santa. Um deles, claro, é o deputado Dr. Hélio, por essa proximidade, e o secretário de Fazenda, Gil Borges, né, que faz parte da gestão, está muito associado a Mão Santa. Então, eu acho, Douglas, que quando chegar o momento de decidir, o prefeito Mão Santa e o seu grupo vão tomar uma decisão assertiva. Só que eu colocaria um outro elemento interessante. Se essa decisão for tomada não em favor de Dr. Hélio, a candidatura dele fica muito complicada, porque o PT já sai na frente, o PT já deve ter o seu nome, e ficaria ele entre os 2 caminhos. Então, eu acho que esse cenário é preciso se analisar com muita frieza, mas sinalizações maiores que essas aí, das declarações, são impossíveis, né? Então, eu acho que é um caminho que vai se construindo, mas fica difícil para o Dr. Hélio voltar em um caso de que ele não seja escolhido pelo grupo de Mão Santa. Baseado no que disse Eliezer o Tássio Cruz, vê se eu entendi, se eu consigo interpretar direito. Quer dizer, o deputado estadual Dr. Hélio avançou tanto na busca deste apoio do grupo político de Mão Santa que deixou sequelas na base governista. Exatamente. Aí aliás, como o Tássio disse, caso não dê certo, voltar para começar ali dentro da base vai ficar mais complicado. Isso. E, por este ponto, a partir desta perspectiva, o governador pode preferir alguém que está mais ao seu lado, que nem sequer sinalizou uma aliança com Mão Santa. No caso do Dr. Hélio, ele tem insistido na estratégia de se manter alinhado ao Palácio de Karnak e de ter ao mesmo tempo o apoio do prefeito Mão Santa. Veja aí que a deputada Gracinha não descartou esse apoio, mas também não confirmou. Ela cobrou foi trabalho, resultados, para que a população ganhe de alguma forma e venha a reconhecer o potencial, a importância de ter esses representantes lá disputando a eleição. Então, Douglas, essa tática do Dr. Hélio de tentar ser o candidato unificador de oposição em situação é difícil, considerando a polarização, o acirramento. Então, cada ala vai querer o seu candidato mais próximo, de maior confiança, e não um que está em cima do muro. Agora eu quero saber do João o seguinte, você vota com o relator, Tássio Cruz, como votou Eliezer Rodrigues, quer dizer, criou-se uma situação um pouco complexa aí, quer dizer, primeiro tentar aproximar Gracinha Moraes Souza, o prefeito Mão Santa, e aí depois foi-se além, né? Quer dizer, o doutor disse, rapaz, vamos tentar juntar todo mundo, aí até eu disse, rapaz, o filme Missão Impossível, que até então ninguém sabia o nome, né? Mas já se sabe que é Missão Impossível, aliás, o nome é também sugestivo diante dessa situação, né? É Missão Impossível Acerto de Contas. Não tem o nome, mas estou só indo aqui porque política é um negócio sério. Mas muito bem, nesse aspecto aí, João, o deputado estadual Rubens Vieira, que faz oposição ao prefeito de Mão Santa, que nunca buscou aproximação com a prefeitura de Parnaíba, que é do PT, que se colocou na base governista, que tem lá um grande apoio na Câmara, que agora se aproximou de um dos grandes nomes do município, que é Zé Hamilton, começa a acelerar mais ainda a sua
candidatura no sentido de ser provavelmente o candidato do governo do Estado? Douglas, boa tarde para você, boa tarde a todos. Certamente Rubens Vieira traçou ali uma estratégia e de fato bem assertiva, principalmente na medida em que se aproximou, né, dos parlamentares, se aproximou dos vereadores, não quis contato ali com a Prefeitura de Parnaíba. Nos bastidores, Douglas, tem a informação de que o governador Rafael Fonteles sempre tem dito nas reuniões com grupos políticos do interior de que ele tem entre aspas, um defeito de fábrica, né? O defeito seria: quem faz oposição a ele, ele também faz oposição a essa pessoa. Então isso ajuda a gente a entender um pouco que a estratégia do governador é exatamente a do grupo político dele. É claro que ele governa para todo mundo, mas quando se trata de eleição, ele tem o grupo dele e onde ele apoia, obviamente que ele quer, obviamente, fazer a diferença. Então, neste sentido, eu diria até que o Dr. Hélio sai um pouco em desvantagem, que a estratégia traçada por Dr. Hélio, ela teve, de certa forma, alguns equívocos, porque não vejo como muito interessante essa tentativa dele de tentar se viabilizar como um candidato que teria o apoio da Prefeitura e, ao mesmo tempo, apoio do governo do Estado. Porque a Prefeitura de Parnaíba, a gente sabe que o prefeito Monsanta, ele tem a postura dele e ele nunca escondeu de ninguém, né? Ninguém pode criticar o prefeito Monsanta por falta de transparência. Pelo contrário, ele é o oposto. Ele sempre fala o que pensa e sempre deixou muito claro qual é o entendimento dele em relação à política estadual, à política nacional. Então, está muito claro que para Monsanta, que vai anunciar o candidato do grupo só lá na frente, como ele diz, na hora certa, é muito difícil que ele apoie alguém que venha de um outro grupo e que não tenha uma ligação tão grande com ele, do ponto de vista até mesmo da gestão, né? Então, quando a gente avalia esses nomes, a gente observa mais ou menos isso. Rubens Vieira acertou na medida em que se aproximou dos vereadores, conseguiu aí se aproximar também de Zé Hamilton, que é uma liderança importante na cidade. A gente tem aí, por outro lado, o próprio deputado federal Florentino Neto, que agora colocou também seu nome à disposição. É alguém que tem força, é um ex-prefeito, foi recente, apesar de ter saído, né, com uma aprovação baixa, é um jogador importante nesse cenário, afinal de contas é deputado federal. E Dr. Hélio, na sua estratégia, eu acho que ele fez uma aposta muito alta e talvez agora não esteja colhendo os frutos que imaginava, porque eu acredito que ele já esperava que a essa altura do campeonato ele fosse consolidado ali como um candidato do governo e, de fato, isso, pelo que a gente tem observado, está um pouco longe de acontecer, já que o próprio governador tenta aguardar um pouco mais e Dr. Hélio ainda fica insistindo nessa tentativa, né, de certa forma, de ser um candidato alçado com o apoio da base do prefeito Monsanta e também representando o governador Rafael Fonteles. Falando em questão de aposta, fica aqui uma dica para o Dr. Hélio Oliveira, uma dica de filmes, uma trilogia que o Tasso conhece bem, o Eliezer e o João. É bom porque tem muito humor e também muitos ensinamentos, porque é questão de aposta, é a questão da esperteza. É o número do PT, você está dizendo, né? Hein? É o número do PT, 13 homens, né? Não, mas começa antes. 11 homens e um segredo, é o primeiro filme. O segundo é 12 homens e outros segredos, e outro segredo. E que o Tasso diz, 13 homens e um novo segredo. Dr. Hélio Oliveira, assista os três, que o senhor vai ficar com suas ideias mais claras. Não somos o Sanviana com entreter, mas amanhã estreia Missão Impossível, acerto de contas. Também é bom. Também é bom, porque existe aí agora o componente da inteligência artificial. Pode até ajudar. Mas bem rápido aqui para fechar, só uma resposta. Tássio Cruz 0 a 10 com a possibilidade de Dr. Hélio Oliveira ser apoiado por Monsanto. 3. 0 a 10, Eliezer Rodrigues. 10%. Não, de 0 a 10 a nota. Ah, sim. 2. Rapaz, o negócio tá ruim. João Magalhães. Olha, eu ia colocar um 4, mas para fazer a média, deixar o 3 na média. Então eu vou colocar 4, mas para, no balanço de todo mundo, deixar aí uma média 3, porque de fato é algo bem improvável. Olha, mas aí é o seguinte, não tem direito nem a recuperação, se fosse no colégio. Nem isso é a reprovação direto, viu? Repetição de ano direto. Muito obrigado, Tássio Cruz, Eliezer Rodrigues, amanhã, comando geral.
Perfeitamente, a partir das 6 horas da manhã na FM O Dia, a partir das 7, transmissão simultânea também pela O Dia TV, comando geral sempre com as primeiras e principais informações do dia. E aí na sequência tem o jornal O Dia no Ar, que é o jornalismo da FM O Dia, comigo e toda essa equipe fantástica do Sistema O Dia de Comunicação. Muito obrigado pela audiência, hein? Ao João Magalhães, o senhor tem uma ótima tarde de trabalho. Desejo que lá para as 7h30, 8h30, não passe disso, ou desça a ladeira, vá para casa tranquilo, numa boa, né? Valeu, hein? Douglas. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Eu despedi de todos, não do João não, cometi essa gafe. Pois pronto, o meu primo me corrigiu aqui. Muito obrigado. Muito obrigado a todos e a você que nos acompanhou. Se Deus quiser, amanhã a gente volta com mais Jornal O Dia News. Até lá!